Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que alegria ter vocês aqui novamente a essa aula 3 com o tema de arte abstrata no estado do Paraná. Eu me chamo Elaine, sou aluna da Uninter, o meu RU é o 277927 e esta aula é referente ao estágio Projeto de Artes, concurso de extensão. Bom, então, como eu já adiantei aí, o tema da aula de hoje é arte abstrata no estado do Paraná. Vamos conhecer como a arte abstrata deu início aqui no nosso estado, quando ela aconteceu e qual foi o movimento que se deu no período desse acontecimento aí. Começando a falar, vamos iniciar pela arte e o Paraná. Nesse primeiro momento, não vamos ainda apresentar arte abstrata, vamos conhecer a arte aqui no estado do Paraná, como se ela se estabelecesse. Bom, então o estado do Paraná, ele fica localizado na região sul do Brasil, para quem não conhece, e começou a sua história na capitania de Paranaguá, litoral aqui do estado, no ano de 1660. Foi através dessa localidade que muitos artistas chegaram até a cidade de Curitiba, que é a atual capital do estado. Dê uma olhada aí na sequência as fotos de Paranaguá dessa época. Foi considerado o pai da pintura paranaense. Quem vocês acham? Bom, Alfredo Anderson. Ele foi um pintor, escultor, decorador, cenógrafo, desenhista e professor. O cara era top, né? Nasceu em 3 de novembro de 1869 na Noruega e faleceu em 9 de agosto de 1935, aos 74 anos, aqui na cidade de Curitiba. Ele trouxe muito conhecimento acadêmico voltado para a temática paisagista aqui no estado. Alfredo Anderson tinha um de seus objetivos investigar as paisagens paranaenses, com a finalidade de criar uma pintura paranista. Então, para ele, criar uma pintura, uma identidade paranista, seria retratar a realidade, seria estar retratando como eram as paisagens naturais aqui do nosso estado. Então, ele colocava muitas características do estado para o espaço da arte em suas pinturas. Vejam aí na sequência algumas obras desse artista. Queriam construir uma arte simbólica para o estado foi o João Turim e João Guelph. João Turim, ele nasceu em 21 de setembro de 1878 em Morretes, no Paraná, e faleceu em 9 de julho de 1949 aqui na cidade de Curitiba também. Ele foi escultor e foi considerado um precursor da escultura do Paraná. Também se dedicou à pintura, mas com menor intensidade. Ele nunca almejou ser pintor, ele gostava mesmo da parte da escultura. Ele chamava suas pinturas de emoções, porque ele pretendia apenas representar os lugares e temas que tivessem de alguma forma lhe inspirado. Vocês podem também conhecer outras obras desse artista João Turim no Memorial Paranista, que está localizado na rua Mateus Leme, número 4700, no bairro São Lourenço, aqui na cidade de Curitiba. Aí na sequência temos mais alguns exemplos de obras desse artista.
o outro artista, o João Guelph, né? João Guelph, ele nasceu em 29 de dezembro de 1890, aqui na cidade de Curitiba. Faleceu em 28 de agosto de 1925. Foi um pintor brasileiro e pertenceu à primeira turma de pintores paranenses orientados pelo mestre Alfredo Andersen. Logo que concluiu os estudos com Andersen, viajou para Paris e permaneceu cerca de 6 meses estudando e frequentando os ateliês e escolas de arte. Ele também tinha por muito retratar essa paisagem paranista. Na sequência, vocês vão poder ver uma tela que ele retrata ali o passeio público, lá no início do século XX. Nesse momento aí você deve estar se perguntando, mas onde está a arte abstrata? Ainda não chegou, o que aconteceu? Calma, gente, logo a gente vai chegar nela. É que a gente precisa voltar, né, ao passado para poder entender melhor o presente, certo? Para vocês poderem ter esse entendimento e não cair de paraquedas já em algo novo. Bom, no século XIX que houve a introdução do ensino da pintura de paisagem da Escola Nacional de Belas Artes. Essa inclusão se viu necessária, pois as paisagens agrícolas elas eram muito predominantes aqui no estado. Então se buscava construir algo diferente dos ideólogos paulistas, do que se construía lá. Queria fazer algo diferente aqui, que entra toda essa questão de retratar as paisagens naturais aqui do Paraná, né? Representando muito os pinheiros nas pinturas. Só que aí surgem os questionamentos por alguns, de que a gente não podia restringir a arte do Paraná somente às paisagens. A marca simbólica do pinheiro, por exemplo, ele não poderia estar ligado somente ao sentido decorativo, né? Ele tinha que ter outras possibilidades e eles deveriam buscar isso. Então, aí entra um novo momento que determina a vontade em desenvolver uma identidade artística paranista. Novamente, aí os artistas começam a se mobilizar e querer inovar novamente. E é importante destacar que os acontecimentos no campo da arte entre os anos de 1950 e 1960 aqui no Brasil não estavam presentes somente nas principais capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, também havia uma movimentação artística acontecendo, com menor intensidade, não com tanta turbulência como já acontecia lá nos anos 50, no Rio de Janeiro e São Paulo, com a questão da arte moderna, que vinha com um pouco de mais força, mas aqui já dava início a esses movimentos. E a pintura paranaense, desde seu início, ela deveu muito aos artistas europeus, que ao imigrarem, eles trazem para o Brasil o acesso às práticas e teorias de uma parte da arte europeia, que ainda não tinha sofrido os impactos e as transformações modernistas, que é isso que eu volto a trazer para vocês. Então, os artistas que aqui estavam produzindo nesse momento, nesse período, que ainda não tinha essa questão da arte abstrata, que eles retratavam muito as paisagens, eles tinham muito consigo de trazer um pouco da luz, da sombra, do impressionismo. Então, eles tinham muito dessas características ainda produzindo aqui nesse momento. E agora a gente começa a falar da arte abstrata no Paraná. Então, agora chegou o grande momento. A gente teve aí uma caminhada de entender, centralizar onde fica o estado, conhecer os principais ali, nomes iniciais da arte do estado do Paraná, para agora eu apresentar para vocês a arte abstrata e o Paraná. Vamos lá. Então, no século XX, vem por acontecer as mudanças no campo da arte, sobretudo a partir da arte contemporânea. Isso foi visto por muitos como algo indecifrável,
criando-se polêmicas de tal forma que foi preciso um grande esforço para o reconhecimento do abstracionismo como arte. As primeiras pinturas abstratas no Paraná surgiram através de grandes professores. E essa geração de professores bastante tradicionais foi a base para a formação artística ou das relações com as instituições da maior parte dos artistas que formam o núcleo responsável pelas produções e as primeiras pinturas abstratas realizadas no estado. Essas primeiras pinturas, elas foram aceitas e premiadas nos salões de artes locais. Então, este grupo era formado por artistas como, vamos lá, gente, agora uma enxurrada de nomes. Érico da Silva, Fernando Calderari, Fernando Veloso, Helena Wong, João Osório, Lório Pércio, Mário Rubinski, Violeta Franco e críticos teóricos também que eram muito importantes nesse momento, como a Dalice Araújo, Eduardo Rocha e Enio Marques Ferreira. Bom, esses nomes, eles realizavam encontros que eram dedicados às leituras e discussões sobre o que acontecia no espaço das artes. Em outros países, né, em outras capitais também naquele momento. Em Curitiba, então, surge um espaço que foi dedicado a esses encontros. É criado a galeria, uma galeria dedicada a esses encontros para essas discussões do que estava acontecendo no mundo da arte. Nasce então a COCACO em 1957. A COCACO, ela ficava bem próximo da Biblioteca do Paraná, que é localizada hoje atualmente, né, na Rua Cândido Lopes, número 133, no centro de Curitiba. Naquela época, a biblioteca ela sediava o Salão Paranaense, desciam as exposições e palestras, dirigido pelo filósofo Ubaldo Couto. Ali se encontravam os artistas modernos, mas existiam outros espaços também que eram dedicados às exposições de arte aqui na cidade de Curitiba. Não era somente ali na biblioteca que aconteciam essas exposições. Como o Salão da Primavera, então tinha outros espaços. O Salão da Primavera, ele foi fundado em 1948 e foi dedicado às artes tradicionais. Mas neste local, né, no Salão da Primavera, foi preciso em um momento ceder um espaço para a arte moderna também. Então, não somente as artes tradicionais. Foi necessário delimitar um espaço para a arte moderna. Só que ela não foi muito concorrida nessa época. Então, mesmo eles tentando, eles abrindo espaço, ainda havia por parte de grandes artistas a não produção de arte moderna. E agora, no que se diz respeito aos salões, havia uma grande vontade para que o júri e os participantes fossem compostos por apenas paranaenses. Então, nos salões paranaenses, eles queriam muito que fossem apenas paranaenses que fizessem essa participação. Isso seguiu com um acontecimento importante, a participação de Guido Viário no júri, trazendo um amparo para os artistas locais e garantindo que alguns prêmios fossem reservados a eles. Então, assim, para que os artistas tivessem o seu momento e tivessem a garantia de que eles iriam poder participar. Não acontecendo assim, de repente, perder vaga para artistas de outros estados, né? Então, no momento lá das inscrições, eles tinham uma quantidade delimitada, direcionada a artistas paranaenses. Partindo desses acontecimentos, a contar do ano de 1960, foi possível observar que os artistas paranaenses começaram a ganhar maior destaque no espaço dos salões, sendo possível que a arte abstrata no Paraná fosse divulgada. Então, ali, a partir de 1960, que começou a ser divulgada a arte abstrata, ela começou a ser apresentada. Sendo que lá no Rio de Janeiro e São Paulo isso aí já estava acontecendo há alguns anos.
E foi através, então, deste caminho que a arte abstrata no Paraná ganhou força e atraiu para si um novo momento artístico. Mesmo sendo criticada e vista como uma arte não pura por alguns dos críticos da época e até por artistas, mas eles continuaram a produzir os seus estudos e através da crítica de arte, a Dalícia Araújo, que foi um grande nome importante na parte da crítica na divulgação da arte, foi fortalecido a arte paranaense. A Dalícia destacou-se nos estudos da história da arte e foi considerada uma crítica de renome nacional. Então, tudo que ela escrevia, que ela falava, era levado muito em consideração. E a classificação que ela dava para os grupos de arte e a forma que ela apresentou a sua crítica para os que estavam produzindo a arte no Paraná foi uma maneira de marcar a identidade do que aqui se produzia, levando a arte paranaense à visibilidade nacional. Então, com as críticas, com o que era escrito e falado do que estava sendo produzido aqui, conseguiu-se que a arte paranaense ela tivesse um novo caminho, uma nova abertura de visibilidade. E aí sim, a gente pode falar que sim, o Paraná ele também tem as suas artes abstratas produzidas aqui. Existe sim a arte moderna, né? É muito importante, como eu passei para vocês ali no início, que eu disse, né, que a gente precisa voltar ao passado para entender no nosso presente. Todo aquele caminhar dos artistas de retratar as paisagens naturais, de se identificarem com o que acontecia aqui no estado do Paraná, a questão da representação dos pinheiros, das araucárias, tudo isso é muito importante para o estado. Mas eles queriam mais, eles não queriam apenas que o estado do Paraná fosse visto apenas pela retratação dos pinheiros, eles queriam que fosse visto por retratar a arte de maneira geral, que aqui também poderia ocorrer a arte moderna, que também existiam discussões sobre os demais movimentos artísticos e o que poderia ser feito para crescer junto, e não ficar apenas em um único estágio artístico, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por hoje é isso, a gente encerra por aqui com esse tema. A próxima aula vamos aí conhecer então uma das artistas que teve um caminhar muito lindo aqui no estado do Paraná, a Helena Wong. A gente vai conhecer a história dela, vai saber o que ela produzia, qual que era o caminhar artístico dela, se ela só fez arte abstrata, se ela só fez figurativo, se ela fez escultura, o que foi o trabalho artístico dela e o que isso impactou e representa aqui para o nosso estado, tá? Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, questionamentos, podem colocar aí comentários na aula aí, podem estar comentando no link. Vou procurar responder o mais breve possível. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada e espero vocês na próxima aula, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.